Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar hoje de um caso muito interessante da Suprema Corte Americana, tá? O caso Miranda versus Arizona. Bom, esse caso, ele repercutiu de tal forma que hoje eu tenho certeza que vocês assistindo série, filme, já ouviram aquela frase, né? Você tem o direito a permanecer ser calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, você tem um direito a um defensor, se você não puder pagar, o Estado vai providenciar um... Já ouviram essa frase? Bom, essa é a chamada advertência de Miranda, tá? Miranda Warning. O que seria essa advertência de Miranda? Bom, acontece... Vamos voltar na história para vocês entenderem, tá? Antes da gente falar um pouquinho da história, só uma introdução. No Common Law, diferente do Civil Law, a fonte primária do direito é a jurisprudência. Enquanto aqui no Civil Law, a fonte primária é a lei. Por mais que haja uma controvérsia, né, o Código de Processo está tentando fortalecer os precedentes, nós temos no Brasil a súmula vinculante, etc, etc. Agora, no Common Law, a fonte primária é a jurisprudência. E é uma forma muito legal da gente perceber como o direito constitucional é vivo. O direito constitucional é vivo. Ele vai acontecendo com o tempo e nada mais do que constatável se a gente olhar para o direito constitucional norte-americano. Se a gente olhar para o direito constitucional norte-americano, gente, em 1966... teve um caso, Miranda versus Arizona, ele coadunou outros 3 casos, tá? E com o que foi discutido pela Suprema Corte, acabaram entendendo por bem, né, advertir todo aquele que estivesse sofrendo uma abordagem policial, tá? Ele deve ser advertido que ele tem o direito a permanecer calado e tem direito a um defensor, tá bom? Vamos dar uma olhada na história. Olha a história, gente. Miranda versus Arizona foi um caso que tratou do Miranda. O Miranda, ele foi preso em sua casa e levado em custódia a uma delegacia de polícia, onde foi reconhecido pela testemunha de acusação. Ele foi então interrogado por 2 horas e resultou numa confissão oral e escrita. Gente, ele confessou, ele foi pego na casa dele, foi levado para uma delegacia. Na delegacia ele ficou 2 horas sob interrogatório, não tinha advogado perto. Ele confessou oral e assinou. Isso foi levado a julgamento e ele foi condenado por sequestro e estupro de 20 a 30 anos em cada uma das tipologias, tá? Agora olha só. Gente, ele foi condenado com base na confissão dele, confirmada pelo júri. Ele perdeu em apelação e ele foi para a Suprema Corte Americana. Só que, isso lá nos idos de 1966. Havia outros 3 casos. O caso Vinheira versus New York, Westover versus United States e o California versus Stewart, que são casos que tratam, e de uma maneira bem simples, quem tiver interesse depois procura, tem até no Wikipedia, de uma forminha bem simples, bem esquematizada, quais são esses casos. Depois, se der tempo, eu vou tratar deles, tá? Mas nesses 4 casos, então, Miranda versus Arizona, Vinheira versus New York, Westover versus United States e o California versus Stewart, nesses 4 casos, estava se tratando da mesma questão, tá? Qual questão? A 5ª e a 6ª emenda. A 5ª e a 6ª emenda dos Estados Unidos, nós temos um equivalente positivado na nossa Constituição de 88, lá no artigo 5º, tá? Não vou entrar agora no artigo 5º nem na nossa Constituição, mas olha só. A Suprema Corte, quando foi julgar o Miranda versus Arizona, ela acabou reunindo esses outros 3 casos e, gente, ela derrubou o julgamento com base na mácula da emenda 5ª e da emenda 6ª. Por quê?
Porque nesses 4 casos não havia sido dada a oportunidade pro interrogado, tá? Em estar consciente de que ele tinha o direito, pela quinta emenda, a permanecer calado. E que ele também tinha direito, pela sexta emenda, tá? A defesa por um advogado. Então, olha só. Por que hoje a gente ouve nos filmes, então? Você tem o direito a permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado quando você é no tribunal, blá, 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 blá. Porque essa advertência de Miranda foi resultante de um caso julgado na Suprema Corte Americana, Miranda versus Arizona, em que um acusado de sequestro e estupro foi condenado com base em uma confissão que não foi advertido dos seus direitos, tá? Essa confissão foi resultante de uma não advertência dos seus direitos. Olha que interessante, então o direito constitucional é vivo, gente, tá? Eu vou deixar alguns dados aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em procurar sobre esse caso, Miranda versus Arizona, e bola para frente, saudações jurídicas.